Olá, você vai ver nesta edição. TCE faz recomendação à atual gestão de Chapada dos Guimarães. Juscimeira deve atualizar lei municipal para concessão de diárias. RGA de servidores só poderá ser concedida se o executivo tiver capacidade financeira. TCE acompanha o aprimoramento da logística de medicamentos em municípios. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária realizada na manhã desta quinta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou à atual prefeita de Chapada dos Guimarães que adote medidas que possam reverter as irregularidades apontadas em tomada de contas especial. Esse processo analisou determinações identificadas no julgamento das contas de governo do município referentes ao ano de 2015. Veja os detalhes desse julgamento. Na análise do processo, a Secretaria de Receita e Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou a existência de 7 irregularidades remanescentes, sendo 2 de natureza gravíssima, falhas estas que não foram contestadas pelo prefeito de Chapada dos Guimarães à época, Lisu Combersteins. Sendo assim, a equipe técnica manteve o parecer contrário à aprovação das contas do município, referentes ao exercício de 2015, neste processo de tomada de contas especial. Na análise do processo, o relator, conselheiro interino Moisés Maciel, apontou ainda a existência de irregularidades referentes à extrapolação de gastos com pessoal e déficit de execução orçamentária, sendo essas materializadas nas contas do município. Com esse entendimento, o relator acolheu o parecer ministerial e votou pelo parecer contrário à aprovação das contas de governo de Chapada dos Guimarães, referentes ao exercício de 2015, e fez recomendações no voto. Voto no sentido de recomendar ao atual chefe do Poder Executivo Municipal que adote medidas tendentes a corrigir as irregularidades apontadas, assim como evitar que as mesmas ocorram novamente. No voto, ainda foi recomendado a remessa das cópias dos autos para a Câmara de Vereadores de Chapada dos Guimarães e ao Ministério Público Estadual, para providências cabíveis. O TCE julgou procedente uma representação de natureza externa apresentada pelo controlador interno de Juscimeira, em razão de inadequações verificadas na legislação municipal que trata da concessão de diárias. Veja os detalhes. Sob relatoria do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, a representação externa em desfavor da Prefeitura de Juscimeira, na gestão de Moisés dos Santos, foi julgada procedente. As supostas irregularidades são na lei municipal referentes ao pagamento de diárias. É que em Juscimeira existe uma lei municipal que regula as concessões de diárias, exigindo apenas relatório de comprovação e não prevê o pagamento de meia diária nos casos que não for necessário pernoitar fora da cidade. Dessa forma, a lei age em desacordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Em defesa, o prefeito informou que protocolou o projeto de lei para adequar o instrumento legal aos critérios da jurisprudência do TCE. O projeto de lei proposto pelo prefeito municipal previu o pagamento de meia diária e estabeleceu uma série de documentos que o servidor deverá apresentar às autoridades concedentes para a comprovação dos gastos realizados durante a viagem. Contudo, não foi mencionada expressamente a necessidade de autorização da concessão pelo ordenador de despesas, notas de empenho e liquidação comprovante de recebimento dos valores pelo servidor da sua eventual devolução em caso de deslocamento em número de dias inferior ao autorizado. Por esse motivo, o conselheiro votou por julgar procedente e determinar ao gestor que, ao regulamentar a nova lei, exija autorização da concessão pelo ordenador de despesas, notas de empenho e a devolução, caso necessário. O governo do estado só poderá conceder a revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo se tiver capacidade financeira de cumprir as obrigações constitucionais. Essa decisão foi tomada pelo Pleno em um processo de embargos de declaração. Confira.
Os recorrentes foram o ex-governador Pedro Tax e o atual governador eleito Mauro Mendes, em face do acórdão, que julgou procedente uma representação de natureza interna acerca de irregularidades na concessão de revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado, aplicando determinações. Nos embargos opostos pelo ex-governador Pedro Tax, alega que teria ocorrido erro material na determinação, que condicionou o pagamento do percentual de 2% da RGA do ano de 2018, mediante o prévio repasse dos duodécimos aos poderes até o dia 20 de cada mês. Com relação aos embargos opostos pelo governador eleito do estado, Mauro Mendes, ele alegou contradição e omissão com relação às determinações que condicionam a capacidade financeira do estado para o pagamento da RGA. Pelo novo entendimento da Corte de Contas, foram acolhidos parcialmente os argumentos de Mauro Mendes e negado o provimento às alegações do ex-governador. O relator dos embargos de declaração, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, votou no sentido de entender necessário o cumprimento das obrigações contratuais antes da concessão de RGA. Senhores conselheiros, atualmente, todos nós sabemos, é de domínio público que os pagamentos estão sendo fracionados, evidenciando principalmente a falta de fluxo de caixa para pagar os salários. Então, não há como, num cenário desse, presumir que o Estado tem condições financeiras de inclusive, conceder novos reajustes salariais. Sendo assim, o percentual de 2% da RGA, referente à primeira parcela de 2018, só poderá ser concedido se o Poder Executivo Estadual tiver capacidade financeira de cumprir as obrigações constitucionais, legais e contratuais, inclusive o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O conselheiro João Batista Camargo contribuiu no voto do relator. A minha proposta é acrescentar no item B1, acrescentar que tem que cumprir o limite previsto no artigo 23. Se ultrapassar o limite do artigo 23, não se pode dar a revisão geral. Então, fazer uma redação, implante percentual da revisão de 2%, previsto no inciso 1º, referente à primeira parcela, somente se o Poder Executivo Estadual tiver capacidade financeira de cumprir com suas obrigações constitucionais, legais e contratuais, inclusive o artigo 23 da LRF e, especialmente, dois pontos, aí o 1, 2, 3, do jeito que está aqui. Essa é a minha proposta de inclusão no item B1 do voto do conselheiro Isaías Lopes da Cunha. A sugestão foi acatada pelo relator, que teve o voto acompanhado por unanimidade do Pleno. O TCE verificou em monitoramentos se prefeituras cumpriram determinações. Veja quais são na reportagem a seguir. Os monitoramentos são de relatoria do conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira e foram realizados nas prefeituras de Paranatinga, Nova Monte Verde e Tesouro. Nas ocasiões, o Tribunal de Contas de Mato Grosso verificou se os executivos municipais cumpriram as determinações do Acórdão número 281 de 2017, que tratava sobre a implementação dos controles necessários para o desenvolvimento das atividades afetas à logística de medicamentos. Nos monitoramentos realizados nas prefeituras de Paranatinga e de Nova Monte Verde, o conselheiro relator declarou o cumprimento das determinações contidas naquele acórdão do Tribunal Pleno e deu as devidas quitações aos referidos processos. Já no caso da Prefeitura de Tesouro, o relator apontou que não foi elaborado e nem foi implementado o plano de ação ligado à logística de medicamentos. Por isso, declarou o descumprimento e determinou ao prefeito prazo para a adoção dessas medidas, sob pena de multa. Voto no sentido de determinar ao gestor
que em 60 dias implemente rotinas e procedimentos necessários ao desenvolvimento do sistema de controle interno municipal relativo à logística de medicamentos e disponibilize à controladoria interna os meios necessários para a fiscalização do cumprimento das medidas previstas no plano de ação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!